Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini, professor do site Estratégia Concursos. Aqui você vai ter a sua melhor preparação para alcançar o seu sonho, que é ser aprovado no concurso que você está buscando há algum tempo. Dentre as disciplinas que eu ministro no site, uma delas é Química, e dentre os cursos, eu vou trazer para vocês hoje uma dica para quem está se preparando para o SPSEC. O assunto da aula de hoje, nesse caso dessa questão, é abordagem sobre a propriedade das substâncias químicas, principalmente levando em consideração o tipo de ligação química. Então vejo que ele está inserido dentro de ligações químicas, porque dependendo do tipo de ligação química, os compostos de uma maneira geral apresentam propriedades que são comuns para esse grupo de ligação. Ou seja, quando nós temos a ligação iônica, nós vamos ter os compostos iônicos. Os compostos iônicos, apesar de serem centenas, milhares, diferentes entre si, eles apresentam propriedades muito parecidas porque têm o mesmo tipo de ligação. É isso que eu quero que você fique atento. Quando a ligação é do tipo covalente, nós vamos ter compostos com certas propriedades dependendo do tipo de ligação covalente que se estabelece, em função da polaridade ou não. Tudo isso vai afetar a característica da substância. E temos a ligação metálica, que é basicamente específica quando você tem a ligação entre átomos de metais. Só lembrando que as ligações metálicas, as ligações podem ser entre átomos de um único tipo de elemento químico. Então, vamos ter uma substância metálica simples, mas nós podemos ter também a participação de outros elementos químicos. E aí, nós chamamos esse tipo de composto, na verdade, dessa substância, que já não é mais uma substância, é uma liga metálica. É uma liga, porque você tem diferentes elementos químicos. É uma mistura, na verdade. Tá ok? Diferente de quando é substância pura, só um tipo de elemento químico. No caso da ligação metálica, tá? Porque nós podemos ter substância pura, que podem ser substância pura simples, só um tipo de elemento químico, ou substância pura composta. Ela é pura porque todos os grupinhos que presentes são iguais, e composta porque esses grupinhos são formados por elementos químicos diferentes. Bem, vou trazer para vocês aqui uma questão em que eu vou discutir pela característica da questão, item por item, tá certo? Então vem aqui comigo. Inicialmente, ele vai se referir a compostos iônicos. Eu vou passar um macetezinho para vocês. Falou iônico, lembra do ímã. Sabe por quê, Fernando? Ímã? Porque iônico é quando você tem ligados átomos de metais e a metais. Então, ímã. Qual a característica dessa ligação? Aqui nós vamos ter a transferência de elétrons. A transferência de elétrons. Ou seja, alguém vai dar, de elétrons, de metal não, de elétrons. Alguém vai dar elétron para alguém. No caso, o metal gosta de dar. O metal doa elétrons. E o ametal recebe elétrons. E a partir do momento que eles recebem elétrons ou doam elétrons, nós não temos mais os átomos neutros. Nós temos os íons. Portanto, vem aqui. Íons. Por isso a ligação se chama iônica. Porque ela tem os cátions, o metal vai ficar positivo, vai ser chamado de cátion, e o ametal vai ficar com carga negativa, chamada de ânion. Isto é a ligação iônica. E aí é muito importante que você saiba isso. Quando um átomo se aproxima do outro, e você já viu isso comigo em ligação química, não viu? Então é porque você não adquiriu o meu curso. Não perca tempo. Vai lá, Estratégia Concursos, pegue esse curso de excelente qualidade para sua preparação.
Então, quando nós temos um metal, átomo neutro, e o ametal, átomo neutro, e eles se encontram, juntou a fome com a vontade de comer. Porque um cara quer dar para o outro, o elétron. Quem quer dar? O metal. Ele passa elétron para o ametal. E aí ocorre uma saída de elétron da eletrosfera do metal que vai para o ametal. Ambos passam a ter carga elétrica real. E aí você já deve ter visto que cargas elétricas de sinais opostos se atraem. E aqui a atração é muito forte. Eles vão querer ficar muito juntinhos. E isso vai caracterizar, sabe qual é o estado físico? Sólido. Ah, então todos os compostos iônicos são sólidos? Na temperatura ambiente, não tenha nem medo de dizer. Sim, todos, não tem exceção. E tem mais uma coisa. Como eles se ligam fortemente, eles conseguem ser fundidos, ou seja, você consegue derreter esse material. Só que para isso você tem que fornecer muita energia para romper essa energia eletrostática, ou seja, de atração. Olha que bacana. Eles passam todos a ter, né, estado sólido e passam a ter ponto de fusão elevado. Essa é uma característica dos iônicos. E tem mais uma coisinha que você deve saber quanto ao estado sólido. Não conduzem corrente elétrica. Por quê? Falei que os íons estão presos. Para conduzir corrente elétrica a gente precisa de mobilidade desses íons. E no estado sólido não tem. Mas se você derreter o cara, ó, tô falando de derreter, não é fazer solução aquosa, né? Não é dissolver. Você pega o sal de cozinha e derrete, para isso você precisa atingir uns 800 graus Celsius, aí os íons têm mobilidade. Nesse caso, conduzem corrente elétrica. Isso é muito batido em prova, meu caro. Não vai comer barriga por aí não, tá bom? O que mais eu poderia falar? Que esse sólido, ele é quebradiço. Você pega um cristal de açúcar, no caso vamos falar de iônico, sal, que é sólido, tenta moldar, ele quebra. Isso é importante para você diferenciar um sólido metálico, porque ele molda, ele dobra, ele é flexível no metálico. E a diferença é que no metálico ele conduz corrente elétrica. No iônico e no covalente, não. No covalente, para ser mais preciso, nós temos o grafite, que é composto só por carbonos, e é a única situação que um composto covalente conduz corrente elétrica no estado sólido. Na verdade, é a única exceção aos metais sólidos que conduzam corrente elétrica, é o grafite. Tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir para as alternativas e nós vamos discuti-las e vamos ver se o que ele fala está correto ou não. E dar mais uns pitacos nas alternativas. Vamos lá? Propriedades dos compostos iônicos. Apresentam brilho metálico. Errado. Quem apresenta brilho metálico, já está falando, né? É metal. Ó, brilho do metal. Metal brilha. Composto iônico não brilha. Não tem esse brilho. Então aqui está errado. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Aqui está certo. Isso eu acabei de mencionar para vocês. Então vejam, pessoas, que pelas alternativas 1 e 2, talvez eu possa já ter uma boa condição de responder a questão. Eu não estou dizendo que eu vou, mas eu vou eliminar alternativas. Se a primeira está incorreta, veja que só por ter o número 1 nessas alternativas, eu já poderia eliminar 3 alternativas. Perceba que as duas trazem a alternativa 2 como correta, então eu não precisaria nem me preocupar com a alternativa 2. Mas, se eu souber a 3 ou a 4, eu já mato a questão. Se eu souber a 4 ou a 5, eu já mato a questão. Se você souber uma e não souber a outra, e tiver dúvida, se vire com as alternativas posteriores. Então vejam, a terceira alternativa, a terceira afirmativa, apresentam boa condutividade elétrica quando em solução. Então isso aqui é verdade. Se você lembrar, os iônicos sólidos ou aquosos, né? Quando em solução aquosa,
Quanto à condutividade elétrica? Aqui é não e aqui é sim. Então ele está dizendo que apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa. Eu vou considerar isso como verdadeiro desde que ele seja solubilizado, certo? Ele está em solução, ele está dissolvido. Então aqui está certo, aqui está certo. São sólidos nas condições ambientais? Também está certo. São pouco solúveis em solventes polares, como a água. Meu amigo, se tem alguém que é capaz de dissolver composto iônico, é a água. Ela dissolve todos? Não, mas ela dissolve grande parte. Então tem um erro nessa questão, porque ele está dizendo que são pouco solúveis. Existem compostos iônicos que são extremamente solúveis em água. Por isso eu não posso generalizar, e aí está o erro dessa afirmativa. Então vejam que a afirmativa 5 está errada. Logo, eu venho aqui nas alternativas, descarto. E a resposta é letra B. Tá certo? 2, 3 e 4. Quer mais? Quer ver como as coisas se tornam fáceis na química? É só vir aqui. Estratégia Concursos, adquira meu curso e tenha uma excelente preparação. Eu fico por aqui. Um grande abraço para você.